Oi, boa noite, Bruno. Você está me escutando? Vocês estão me escutando, gente? Tá dando para escutar? Ah, que bom. Olá, Oi, Ana, boa noite. Tudo bem? boa noite. Tudo ótimo. Deixa eu só posicionar aqui direitinho a câmera. Pronto. Maravilha. Você acha que espera um pouco o pessoal entrar ou a gente já pode começar? Porque acho que o pessoal Eu vai acho que a entrando, gente já né? pode. Tá. Isso, o pessoal vai vindo, vai entrando. E aí, qualquer coisa, se eles perderam o comecinho, depois eles assistem a gravação. Isso. Tá bom, então. Boa noite, gente. Tá assistindo a live. Boa noite, Ana. Aí, a Milena acabou de entrar. Boa Boa noite. noite, Milena. Boa noite, Milena querida. Então, a gente pode começar, né, falando sobre a nossa pergunta da palestra, né, que é epidermólise bolhosa, com a nossa convidada Ana, né, que tem a doença. Ela vai falar um pouco pra gente sobre a doença. Exatamente. Então, boa noite a todos. Eu sou a Ana Carolina. Eu tenho epidermólise bolhosa. E vou começar explicando para vocês um pouquinho sobre o que é essa e também sobre o tipo que eu tenho também, né? Então, a epidermólise bolhosa, ela é uma doença genética e, portanto, não contagiosa. E assim como todas as doenças genéticas, nós ainda não temos uma cura para ela, né? Porque no dia que nós tivermos uma cura para uma doença genética, nós provavelmente teremos muito próximo a cura para todas, né? Porque a solução deve ser bem parecida, só customizar para cada doença, né? E o que acontece na epidermólise bolhosa? O erro genético que a epidermólise bolhosa causa vai ser erro fazendo com que exista uma produção insuficiente ou a falta de certas proteínas. E aí nós temos 4 tipos da doença. Então essas proteínas, elas vão variar de acordo com o tipo da doença. Para citar as 2 proteínas mais conhecidas, são a queratina e o colágeno. Mas tem outras proteínas, tem a laminina, tem a plectina, tem muitas outras. Então, é uma coisa importante que eu, pelo menos eu percebi esse ano, foi que começou a rolar meio que uma fake news, vamos dizer assim, pelas redes sociais, de que EB seria um erro no colágeno. E não é um erro no colágeno, é um erro de várias proteínas diferentes, dependendo de cada tipo. E um dos tipos, que é a epidermólise bolhosa distrófica, que é o tipo que eu tenho, né? Eu tenho mais especificamente a epidermólise bolhosa distrófica recessiva. Então, as epidermólises bolhosas distróficas, aí sim, elas são um erro no colágeno 7. Todas elas. E nós temos 4 tipos de epidermólise. Nós temos a simples, a juncional, a distrófica e a síndrome de Kindler, que era uma síndrome separada,
E na última classificação, eles incluíram também como um tipo de EB. Todas essas proteínas que são afetadas, de alguma forma, elas funcionam como um cimento para colar as camadas da nossa pele, né? Então, pode ser para colar internamente uma camada ou pode ser para formar de duas camadas. Então, de acordo com onde ocorre esse erro, que vai caracterizar cada um dos tipos. Então, por exemplo, na EB simples, como o próprio nome já diz, ela é uma forma mais simples, ela é uma forma mais leve. Então, normalmente as pessoas têm bolhas, principalmente nas mãos e nos pés, e todos nós temos bolhas, na verdade, todos os tipos de EB. Voltando um pouquinho. E essas bolhas, elas são bolhas que elas se assemelham às bolhas de queimadura, só que elas têm um tratamento totalmente diferenciado. Por quê? Uma bolha de queimadura, os profissionais de saúde aprendem em que ela não pode ser drenada, ela não pode ser furada. No caso da epimólise bolhosa, essas nossas bolhas, elas precisam ser drenadas, elas precisam ser retirado aquele líquido. Por quê? A fragilidade da pele é tanta que, se você não retirar aquele líquido ele começa a se expandir pela pele. Então, uma bolha que era pequenininha, em questão de horas, de 2, 3 horas, ela já pode ser uma bolha de vários centímetros. Então, ela vai só crescendo se ela não for adequadamente drenada. Então, acho que essa é uma primeira importantíssima que eu preciso passar para todo mundo. E indo lá nos tipos. Então, a EB simples, ela é a forma mais leve que tem. Então, ela não causa muitas cicatrizes, né? As cicatrizes normalmente são só alteração da cor da pele, ela não faz uma fibrose, tranquilas, que não causam muito comprometimento no corpo e causam lesões normalmente em mãos, pés, locais mais de apoio, e às vezes podem causar lesões nas mucosas também, né, em boca, por exemplo. Mas é uma forma muito mais leve, que à medida que a pessoa vai envelhecendo, a pele vai ficando um pouco mais resistente e a pessoa também aprende cuidado. Então, a doença meio que some. Então, a gente ouve muitos relatos de pessoas com EB simples que, quando já adultos, a doença é praticamente imperceptível, né? Mas que às vezes tinham muitas lesões quando eram criança, porque criança se joga, vai andar de bicicleta, cai, né? Vai brincar com um coleguinha, esbarra. E pra gente, qualquer atrito, qualquer contato forma uma bolha ou forma uma ferida. Então, as coisas mais simples da face da Terra podem nos provocar lesões, né? Tô indo muito rápido, Ju? Não, tá super, que nem a Milena falou aqui, tá super didática. Então, uma forma de prevenir esse agravamento da doença seria evitar, né, de maneira bastante, assim, de uma maneira que não tenha muito atrito, né? Assim, que a pele fique em atrito constante para não ocasionar essas lesões. Exatamente. Então, todo esse cuidado é para evitar atrito, principalmente na criança, né? Que ela ainda não entende. Aí, com o tempo, ela vai passar a se defender. Então, por exemplo, o que é muito importante para os profissionais de saúde, tem que ter muito cuidado na manipulação com essa criança, né? Se uma criança, um bebezinho, por exemplo, você não pode pegar ele por debaixo do braço. Se você pegar essa criança por debaixo do braço, já vai causar lesões nas axilas dela. Então, o próprio manejo no hospital, por exemplo, as crianças que nascem de parto normal e têm EB, muitas vezes o manejo
logo após o parto, que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo, o que provavelmente, né, aconteceu comigo, já provocou uma lesão na minha perna. Então, quando a minha família me viu, quando minha mãe me viu no hospital, eu já estava sem pele na perna direita. E é a cicatriz mais grossa que eu tenho, mais diferentona que eu tenho. Né? E provavelmente isso foi o quê? A manipulação logo após o parto. Então, tudo isso é muito importante, né? A criança tem que ser pega com muita delicadeza e evitando qualquer forma de atrito e qualquer forma de adesivo. Até mesmo um esparadrapo pregado na nossa pele, quando a gente for retirar, ele vai causar uma ferida. Então, isso é muito, muito importante, né? Essa prevenção, né, do atrito e de qualquer coisa que seja um pouco mais brusca e que para outras pessoas não seriam, né? E entrando nessa questão então, vamos do... Perdão de cortar, Ana. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia entrar nos tipos de novo, mas pode perguntar. Não, é que você falou dessa questão, né, dos profissionais de saúde. Se você pudesse falar um pouco da importância do conhecimento, né, principalmente dos profissionais da área da genética, em conhecer a doença até para, né, fazer esse manejo da criança, do bebê. Se você puder falar um pouco. Exatamente. Os profissionais da genética, eles são muito importantes. Por quê? Porque são famílias que elas precisam de um aconselhamento genético. Primeiro, porque embora a EB seja uma doença genética e ela pode ser hereditária, mas ela pode ter um aparecimento espontâneo. Então, pode ser uma mutação ali que nunca teve caso nenhum na família e, de repente, aparece uma mutação de EB ali. E as famílias ficam muito se perguntando, né? Por que eu? O que eu fiz de errado? Esse tipo de coisa. Então, primeiramente, o aconselhamento genético é muito importante para que a família entenda que não é culpa de ninguém. Né? E segunda coisa é que essas famílias elas têm que ser orientadas no sentido de se a doença é dominante ou se é recessiva naquela criança, para que possa se fazer a análise de qual a probabilidade de ter um outro filho com aquela doença. Então, essa educação é muito importante. E a imensa maioria das famílias não recebe essa orientação ou então recebe orientações totalmente erradas. Por exemplo, eu já ouvi caso de 2 irmãs com EB, uma teve uma filha com EB. Foram as 3 no geneticista. E do geneticista virar para elas e falar, não tem nada não, não tem problema nenhum não, pode engravidar, entendeu? É assim, poder engravidar pode, todo mundo pode engravidar. Agora, né, se eu e a minha irmã temos a doença, a sobrinha tem a doença, né, e a moça estava querendo saber sobre, né, gravidez ou não, né, ela tem que ser orientada. Né? Essa situação que eu estou contando é uma situação da forma simples. As formas simples, de 85% a 90% delas, elas são dominantes. Então, a chance é de 50% e depende só da pessoa, não depende do parceiro dela. Então, é importante a pessoa ter esse conhecimento para que ela possa decidir. Né? Eu já conheço casos de famílias que o pai tem EB, o filhinho tem EB, e a mãe falou, não, a EB deles é muito leve, é muito tranquila, eu já sei como lidar, eu quero engravidar de novo. Se nascer com EB, tudo bem, eu já sei o que fazer, e tá tudo certo. Então as pessoas têm que ter essa educação para elas poderem decidir, para elas poderem fazer um planejamento familiar adequado. Porque, infelizmente, acaba sendo comum uma família ter 2 filhos com EB, ou às vezes uma família que tem EB de uma forma dominante. Você ter aí gerações e gerações de pessoas com EB. Entendeu? Então,
É muito importante as pessoas terem essa informação. Sim. E a gente tem uma pergunta aqui no chat da Thalita. Você quer que eu leia? Posso ler? Pode ler. A Thalita perguntou. Você acredita que os diferentes níveis de assistência, primário nas unidades básicas de saúde, terciário nos hospitais, estão preparados para atendimento com a pessoa com EB? Olha, de maneira geral, não. De maneira geral, não estão, porque ainda falta muito conhecimento sobre a doença. A gente entende, assim, existem mais de 8.000 doenças raras, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente sabe que nenhum profissional de saúde é capaz de conhecer 8.000 doenças. Isso só tratando das raras. Isso porque eu não sei quantas mil doenças são as doenças comuns, vamos dizer assim. Então, ninguém tem obrigação de conhecer EB, no meu ponto de vista. Entretanto, o que eu percebo de muitos profissionais de saúde é a falta de vontade de querer aprender. Porque na minha época, quando eu nasci, não havia informação, não havia internet, informação em português não existia, só tinha informação em inglês, em pouquíssimos livros. Então, quando eu nasci, o meu médico, ele se debruçou nos livros e passou a noite estudando e no dia seguinte ele chegou com um diagnóstico. Claro, depois foi se fazer biópsia para confirmar tudo isso, mas ele já chegou com um diagnóstico clínico correto. Por quê? Porque ele teve a coragem ali de encarar e estudar. Agora, o que acontece hoje em dia? Você tem a internet, que tem toda a informação possível, tem toda a literatura, tanto em termos de artigos, de tudo isso, a Debra Internacional, que é a Associação Internacional, que tem hoje guias e protocolos de cuidados nas mais diversas áreas. E em português a gente tem muita informação, a gente tem a Debra Brasil, que é a associação, existem as associações regionais, existem ONGs que dão assistência para EB, então nas redes sociais já tem muita informação boa e tem a informação dessas instituições que eu falei. E o que acontece? Eu vejo de muitos profissionais de saúde preguiça. Preguiça de ir atrás de pesquisar um pouquinho, sabe? Então, infelizmente, eles não estão preparados. Por isso que existe todo o trabalho das associações regionais no sentido de montarem hospitais de referência, principalmente hospitais universitários, em que a gente faz aquele trabalho de formiguinha de ir atrás dos profissionais de saúde, bater na porta de cada um e... Oi, a gente tem uma doença rara diferentona aqui. Você está afim de estudar essa doença para cuidar da gente? E aí, se o profissional de saúde é um bom professor e diz, sim, eu quero estudar isso, aí ele começa a atender a gente vai fazendo crescer ali a equipe, né? E normalmente a gente consegue esse apoio nos hospitais universitários, por serem professores, que aí eles já estão muito mais propensos a estudar, por ter os alunos, por ter toda a parte de pesquisa. Então, tem muito mais essa motivação de ensinar. Mas a gente ainda precisa divulgar muito. Então, quanto mais divulgação, a divulgação mínima, a divulgação básica sobre a doença é melhor. Sim, importante, né, esclarecer isso, porque muita gente não conhece por falta de informação mesmo, né? E os médicos não conhecerem Sim. É um absurdo, ao meu ver, né? Do meu ponto de vista. Eu acho um absurdo. É como... Mas é o que você falou, né? Não tem como conhecer tantas doenças raras, né? Igual você citou, 8.000. Exato. Exato. Né? É impossível. E o que eu vejo é que, assim,
Uma coisa que deveria existir é que deveria ser obrigatório em todos os cursos de saúde existir uma disciplina sobre doenças raras. Não que essa disciplina tenha a pretensão de ensinar as 8.000 doenças raras que existem, mas pelo menos para despertar naquele aluno o quê? Olha, existem doenças raras. Quando vocês forem para a prática, vocês vão encontrar umas doenças diferentes que vocês não sabem o que é. E seria mais uma disciplina nesse sentido de sensibilizar. Até apresentar algumas, poder se pesquisar e apresentar trabalhos sobre algumas, mas nesse sentido de, ok, apareceu um paciente aqui com uma doença que eu não faço a menor ideia do que é. O que eu faço? Como eu deveria proceder? E despertar essa necessidade de ir atrás de informação. Sim. Porque se for atrás de informação, encontra. E aí consegue fazer pelo menos um diagnóstico clínico. E se tiver vontade e procurar, vai encontrar os contatos da Associação Nacional, das associações regionais, que não tem em todos os estados, mas já tem em uns 15 estados hoje ou mais. Então, consegue se encontrar alguma associação que vai poder orientar o que fazer, vai poder encaminhar para os profissionais de saúde mais próximos que conhecem aquela doença. Uhum. E você quer falar um pouco sobre os tipos que você ia falar? Eu acabei te cortando. Os tipos e complicações da EB. Exatamente. Então, deixa eu voltar lá nos tipos, né? Então, eu falei sobre a EB simples, que ela é bem tranquila, né? Vamos falar sobre a EB juncional. A EB juncional é uma forma interessante porque ela tem uma variação. Ela tem uma forma muito grave e tem uma outra forma que se assemelha com a simples. Então, tem uma forma que é gravíssima, que tem todo um comprometimento interno das mucosas, da absorção dos nutrientes, e que, infelizmente, a maioria dos bebezinhos não resistem. Então, acabam falecendo bebês ou com poucos anos de vida por causa dessa questão da nutrição e de grandes quantidades de lesões. E tem uma outra forma da juncional que ela é muito tranquila e que as pessoas chegam à vida adulta com bastante qualidade de vida, com pouquíssimas complicações, e se compara com a EB simples, né? A síndrome de Kindler, eu vou deixar a EB distrófica por último, porque é a mais demorada. A síndrome de Kindler, como eu comentei, ela foi incluída recentemente na classificação, né? Ela era considerada uma outra doença e passou a fazer parte do conjunto, né, que a gente chama de epidermólise bolhosa, né, mas que, na verdade, cada subtipo desse é uma doença diferente, né? É que nem a gente fala câncer, né? A gente coloca 50 doenças num balaio só e chama tudo de câncer, né? A epidermólise bolhosa é isso. São 30 doenças, né? São 30 subtipos que a gente junta num balaio e chama todo mundo de epidermólise bolhosa, né? Então, a síndrome de Kindler, ela tem variação muito grande das manifestações na pele, nas mucosas. Ela pode ser mais leve, ela pode ser mais grave, mas ela tem uma característica diferenciada que é muito interessante. As crianças, as pessoas com a síndrome de Kindler, têm muita sensibilidade à claridade. É uma fotossensibilidade muito grande, são pessoas que precisam usar óculos escuros e tudo isso. Eu não conheço nenhum caso de síndrome de Kindler aqui no Brasil. Eu já ouvi falar de um caso que eu acho que foi a óbito, né? E me falaram que provavelmente era a síndrome de Kindler porque perceberam que o bebê ficava o tempo todo colocando as mãos no rosto desesperado, por causa de luz, né? Então, tinha uma fotossensibilidade ali aparente. Então, é uma forma meio mista,
E aí pode variar bastante nos sintomas. Mas o principal diferencial é esse. É a questão da fotossensibilidade. Agora vamos para a EB distrófica, que é meu mundo, né? Que é com a qual eu estou há 37 anos, né? Então, a EB distrófica, ela tem duas formas. Ela tem uma forma dominante e tem uma forma recessiva. A forma dominante, ela é uma forma um pouco mais leve. Mas na distrófica, a gente já tem alguns outros comprometimentos. Então, por exemplo, uma característica muito importante da distrófica é a perda de unhas. Então, hoje, até pela Debra Internacional, eles orientam, assim, para países que não têm como fazer exames genéticos e tudo isso, e que precisa ser só um diagnóstico clínico, uma das orientações que eles dão é essa. Se você vê que houve a perda de unha e aquela unha não cresceu novamente, não está dando nenhum sinal de que vai crescer algum dia novamente, é uma EB distrófica. Então já começa a ter cicatrizes, né? Um pouco mais, com uma aparência um pouco mais plastificada, vamos dizer assim, já começa a ter fibrose, já começa a ter algumas outras questões. E aí a questão das lesões em mucosas já é muito mais constante. Então, que mucosas seriam essas? A boca, língua, toda a parte bucal. Lesões de córnea também são muito comuns. Lesões até anais também são muito comuns. E lesões esofágicas. Então, todas essas, elas podem ocorrer nas EBs distróficas. Mas, quando a gente fala de EB distrófica dominante, o que diferencia da recessiva é que não acontece a atrofia das mãos e dos pés, que aí já é uma característica da epidermólise distrófica recessiva, né? Que aí, eu já mostrei um pouquinho para vocês, mas isso aqui é o quê? Muitas vezes as pessoas costumam falar, né, as pessoas leigas, né, que a moça ali sem mão, né? E aí a gente não é sem mão, porque mão não é só dedo, né? Primeira coisa. Mão é todo um conjunto, né? Você tem o dorso da mão, você tem a palma da mão, você tem o punho, né? A partir do momento que eu tenho punho e que eu tenho coisas além do punho, eu tenho mão, né? Agora, eu tenho realmente uma atrofia dos dedos. Então, o que que acontece? Na epidermólise bolhosa distrófica recessiva, os dedos, eles se formam e formam esse casulo que a gente chama vulgarmente de luva de boxe. Então, na verdade, eu tô com a mão fechada, como se eu fechasse a mão para dar um toque em alguém. Só que a própria doença causa isso. A própria doença vai atrofiando os dedos, vai encolhendo os dedos e eles vão ficando dobrados. E depois a própria pele forma uma camada por cima de tudo isso. E esse mesmo fenômeno acontece nos pés também. E no caso, você já nasceu assim, aí, né? Com as mãos atrofiadas? Não. Esse é um processo progressivo. Ah, tá. As mãos, elas nascem perfeitas, né? Como se diz, né? Perfeito entre aspas, né? E essas atrofias, elas vão começando durante a infância, né? Normalmente ali com uns 3, 4 anos de idade, que já fica uma coisa bem mais aparente. Embora hoje em dia a gente já oriente as mães, desde os bebezinhos, a fazer um curativo com a separação dos dedinhos. Né? De forma que você já separe os dedinhos ali com a atadura, para que você tente prevenir um pouco que esse processo aconteça. Na EB distrófica recessiva, a gente não tem como evitar que esse processo aconteça. Ele vai acontecer algum dia. Mas tem algumas formas que, pelas variações genéticas, às vezes demora mais para acontecer, mas às vezes acontece muito cedo.
Então, assim, eu com 4 para 5 anos de idade, eu já fiz uma cirurgia de mãos, que foi um desastre, porque não tinha conhecimento, não sentia técnica nenhuma, né? Então foi um desastre. Foi pior do que não ter feito naquela época. Mas a gente está falando de década de 80, né? Mas eu já tinha o processo de deformidade nessa idade, né? Ainda não era total, né? Então, o que é importante? Tem uma importância imensa o acompanhamento da fisioterapia e o acompanhamento da terapia ocupacional. Para quê? Para fazer esse trabalho preventivo. Principalmente hoje em dia, em que tudo é tela. Tela é uma coisa atrofiante, você fica só usando teclinhas, você não usa todos os dedos. Você não movimenta ali todo. Então, você tem que estimular a criança a escrever bastante, a pintar, a brincar com massinha, a brincar com jogos, com brinquedos que tenham pecinhas pequenas, que ela tenha que pegar essas pecinhas mesmo para estimular essa, não só a coordenação motora, mas estimular para que os dedos permaneçam abertos, né? Eu cito o meu caso. Eu consegui manter o meu polegar direito aberto até mais ou menos os 25 anos. Por quê? Porque eu estava... Foi depois de concluir a faculdade. Até a faculdade eu escrevia muito. Então, eu tinha sempre ali a caneta, o lápis, o que fosse, forçando para que o dedo continuasse aberto, continuasse funcional. Quando eu me formei, eu sou formada em ciência da computação. Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar só com computador o dia inteiro. Praticamente parei de escrever. E aí eu me lembro, assim, eu tenho um colega de trabalho que eu conheci ele na primeira semana de aula na faculdade. E a gente passou no mesmo concurso público. Então, a gente se atura há quase 20 anos. Não, há mais de 20 anos já que a gente se atura, né? Que foi no meio do ano que eu entrei para a UNB. E aí eu lembro dele, porque ele estudou comigo na UNB, me conheceu escrevendo com uma mão só. Aí o meu dedo atrofiou e aí eu tive que aprender a escrever unindo as duas mãos, né? E aí um dia ele chegou na minha sala para me passar um certo serviço, me pedir para fazer uma coisa para ele. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, deixa eu anotar aqui o número do chamado que você abriu. E aí eu fui e peguei a caneta, deixa eu ver, eu não vou achar, a caneta eu não vou achar aqui, mas vou pegar aqui meu canudo, que dá para ilustrar bem. Peguei aqui o meu canudo com as duas mãos, né? Peguei a caneta lá para escrever, né? Aí ele levou um susto, ele falou assim, ué, Ana, mas você não escrevia com as duas mãos. Você escrevia com uma mão só. O que aconteceu? Né? Aí eu falei, pois é, ó. Me formei na UNB, na Universidade de Brasília, nos formamos, deu nisso, porque parei de escrever, né? Então, o estímulo é muito, muito, muito importante. Eu demorei muito tempo para começar a fazer fisioterapia regularmente. E hoje em dia eu não largo mais. Já tem 5 anos que eu faço realmente toda semana, estou fazendo fisioterapia, porque hoje eu entendo a importância, porque a atrofia não é só das mãos e dos pés, é de todas as articulações. Então, por exemplo, a minha mobilidade de punho, ela não é perfeita, infelizmente. Né? Eu já perdi uma parte dessa mobilidade e que eu não vou conseguir recuperar mais. Né? Mas tem as questões de postura, que essas articulações também vão comprometer a postura, vão comprometer a pisada, a marcha ao caminhar, comprometem tudo isso. Então, depois que eu comecei a ir para fisioterapia e fazer regularmente há 5 anos atrás, eu melhorei muito, eu melhorei a minha postura, eu melhorei a minha maneira de caminhar, melhorei o meu equilíbrio. É um ganho imenso. Então,
é muito, muito importante também que as pessoas com EB tenham esse encaminhamento para fisioterapia, para terapia ocupacional. E falando das outras complicações, né, que existem. Então, como eu comentei, existem as complicações de córnea. Então, por exemplo, eu estou terminando de me recuperar de uma lesão de córnea. Infelizmente, ela está e acontece uma lesão, se faz uma ferida na córnea. E aí também isso tem que ser tratado com cuidado, com carinho, para não piorar essa lesão e para cicatrizar de uma maneira adequada, para que não provoque sequelas. Pode provocar até uma cegueira, né? Existem relatos, né? Outro comprometimento muito importante é o comprometimento do esôfago. Então, a gente já tem uma dificuldade para se alimentar. Por quê? Porque outra questão que talvez vocês tenham observado, não sei, é a questão da minha abertura de boca. Então, eu tenho uma microstomia importante, que é essa diminuição da abertura de boca. Então, isso já atrapalha um pouco a alimentação, né? Meus alimentos, eles já têm que ser picados menorzinhos para poder caber na boca. E, além disso, tem alguns alimentos mais duros, não tão cozidos, que se você não está mastigando ali do jeito correto, você pode provocar lesões na boca. E também, se você engolir sem querer um pedaço meio grande, ou não necessariamente um pedaço meio grande, quando eu era pequena, por exemplo, eu engasgava horrores com arroz. Porque se o grão caísse assim, beleza. Se ele caísse retinho para descer pelo esôfago, ok. Se ele caísse deitado, ele ia cair o quê? Fazendo uma lesão nas paredes do esôfago. Então eu engasgava muito com arroz. Graças a Deus que minha mãe teve a iluminação de parar de me dar arroz. De tanto que eu passava mal com arroz. Né? Então, a alimentação ela também precisa ser adaptada quando são pessoas que têm muitas lesões de esôfago. E essas lesões, dependendo de como elas cicatrizam, elas vão estreitando o esôfago. Porque o esôfago é uma mucosa que é um músculo. Ele estica para passar o alimento e encolhe. Se eu tenho uma lesão, o que pode acontecer? Principalmente quando a gente está dormindo, que a gente não está... A gente engole ali um pouquinho de saliva, mas não é tanta coisa. Essas paredes ficam bem grudadinhas. Se tem uma lesão, essa lesão pode até grudar na outra parede. Né? E o esôfago está praticamente fechado. Então... Tem uma pergunta aqui no chat. Então, pode ler? Pode falar. Sim. A Mariana está perguntando, Ana, como foi a questão do estigma da EB para você? As pessoas não conhecerem a doença, achar que pode ser contagiosa. E se puder falar como que com seu ativismo você consegue ver esse estigma mudando. Nossa, maravilhosa pergunta. Mariana, não é isso? Isso. Obrigada pela pergunta, Mariana. Então, quando eu era criança, a minha mãe me ensinou o que eu tinha. Então, se alguma criança perguntava para mim, eu sabia explicar com as minhas palavras, do meu jeito, né? Mas eu sabia explicar o que eu tinha. Então, essa é uma primeira coisa muito importante, porque assim, a criança, ela não tem maldade, ela não tem preconceito ainda na cabeça dela. Porque o preconceito é o adulto que ensina para a criança. A criança tem curiosidade. Se você vai lá e explica para a criança, ela vai entender e vai achar ótimo. Depois já não está mais nem preocupando com aquilo, já está brincando, já está fazendo tudo. Né? Eu comecei a estudar inglês muito cedo e eu comecei a dar aulas de inglês com 16 anos. E a minha primeira turminha foi uma turma de crianças. E eu lembro que eu estava muito preocupada com isso. Eu fui conversar com a coordenadora do curso de idiomas e
Falei, olha, eu tô preocupada, como é que as crianças vão me receber, o que que eu falo com elas e tal. Aí ela falou, não, Ana, você vai explicar o que que você tem e você vai explicar para eles o que que eles não podem fazer com a tia Ana, né? Então, por exemplo, vocês não podem dar susto na tia Ana, porque se a tia Ana levar um susto e bater em alguma coisa, ela vai se machucar. E aí tá tudo certo. Aí cheguei no primeiro dia de aula, eram 3 crianças, de 8 a 10 anos, e aí eu expliquei para elas. E aí, uma das meninas, que era mais novinha, as salas ficavam no andar de cima. Quando acabou a aula, ela estava toda animada para estudar inglês. Ela estava empolgação em pessoa, né? Aí ela desceu toda animada, encontrou com a mãe dela. E aí eu lá de cima arrumando meus materiais e ouvindo. Mãe, porque a aula foi muito legal, foi muito divertido. E a professora não sei o que, não sei o que, não sei o que, começou a repetir tudo que eu tinha falado. Aí eu desci correndo, eu larguei tudo. Eu falei, ai meu Deus, o que que essa mãe vai pensar, né, dessa professora? Aí eu desci correndo para conversar com a mãe, né? E aí eu fui, né, me apresentei para a mãe e tudo. Falei, olha, adorei sua filha, ela tá super empolgada, super animada e tudo. E tá tudo bem. E assim, o tempo que eu dei aula para crianças, elas me compreenderam super bem. Então, o que que eu vejo? A gente precisa explicar. Se a pessoa tem uma curiosidade saudável, a gente tem que fazer. Agora, como tem os vídeos que a gente postou esse mês, está postado nas minhas redes, no Facebook, aqui no Instagram, a gente sofre muitas situações de preconceito, porque existem as pessoas sem noção. Existem pessoas que elas criam coisas na cabeça delas. Então, quando uma pessoa chega já perguntando para você coisas do tipo, oi, você se queimou? Oi, isso foi acidente? Ou coisas do tipo, filho, se você acha que já sabe o que eu tenho, por que você está me perguntando? Entendeu? Então, assim, e também coisas absurdas, assim, né, dos olhares das pessoas e tudo. Tem pessoas que ficam encarando você. Eu aprendi a fazer uma coisa, que alguém me ensinou, já não lembro mais exatamente quem, uma pessoa me ensinou, olha, se uma pessoa ficar encarando você, mesmo que seja uma criancinha, você encara de volta. Aí a pessoa vai ficar sem graça, vai começar a olhar para um lado ali, aí ela vai pegar e vai olhar para você de novo. Aí quando ela vê que você continua encarando ela, a pessoa vai tomar o rumo dela, entendeu? Mas assim, infelizmente a gente volta e meia por umas situações desagradáveis, né, de preconceito, existe, e a gente tem que saber lidar com essas situações, a gente tem que saber realmente dar respostas à altura e não se intimidar por causa disso. Porque, olha, eu sei a doença que eu tenho, eu sei que não é contagioso, eu sei o que está acontecendo, e também eu não estou precisando de cura da sua igreja, porque isso também é outra coisa muito comum, né? Pessoal radical da igreja que for, do grupo que for, sempre vão ter uma receita maluca, né? De uma erva não sei o que, o chá não sei das quantas, né? Já teve mãe que ouviu pessoas na rua pedindo para fazer urinoterapia no filho, de colocar urina, porque a urina ia curar, entendeu? Já aconteceu de tudo. Assim, já ouvi muitas histórias. E as pessoas que acham que a igreja delas vai curar a gente, né? E olha, muito obrigada, eu estou vivendo muito bem, né? Não estou precisando de cura, né? Outro dia, uma das postagens que eu fiz nesse mês de conscientização da EB, não foi nem tanto de conscientização da EB, mas eu aproveitei o gancho, que era dia dos professores, e fiz uma postagem sobre EB, mas também falando sobre essa minha vivência de professora, né? Postei num grupo de mulheres
Uma quantidade imensa de mulheres curtiu a postagem, muitos elogios, não sei nem quantos. E aí teve duas lá no meio que escreveram coisas do tipo: cura ela, Senhor. Né? E aí eu respondi para essas pessoas, né? Eu peguei e falei: olha, quando for para ele curar, ele não vai curar só a mim. Ele vai iluminar os pesquisadores que estão fazendo pesquisas maravilhosas no exterior, em busca de tratamento, em busca de curas para EB, e eles vão achar uma solução para curar a todos, não é para curar só a mim. Né? Aí, é claro, as pessoas não respondem nada, né, quando a gente coloca uma dessas, né? Então, assim, ainda existe muito preconceito e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa cada vez mais trazer essa conscientização para as redes sociais, fazer com que essa informação chegue para as pessoas, para que a gente consiga diminuir esse preconceito, que influencia em tudo na vida. Influencia numa criança que uma escola recusa, dizendo que não tem condições de atender aquela criança. Influencia num adulto que quer arrumar um emprego e é discriminado e não consegue a vaga de emprego mesmo com qualificação. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? E eu entendo que eu nasci com EB não foi por acaso. Então, eu acho que eu tenho que deixar a minha contribuição para o mundo. Então, uma das formas de eu contribuir para o mundo... Ai, coraçõezinhos! Adoro corações, gente. Me mandem mais corações, que eu sou uma pessoa que adoro corações, tá? Então, uma das contribuições que eu procuro trazer para o mundo é isso, é aumentar a consciência, tanto da população em geral, por meio das redes sociais e tudo isso, quanto por meio das palestras que eu realizo, ou agora das lives, né, que é o que nós estamos podendo fazer nesse momento, né, para profissionais de saúde, para estudantes da área de saúde. Eu fiz muitas palestras, não só aqui em Brasília, mas em outros estados também, tanto para estudantes quanto para profissionais da área de saúde, para estar levando esse conhecimento para os profissionais, para que a gente diminua esse preconceito e a gente diminua também essas condutas erradas, né? Sim, pegando o gancho desse assunto, né, de preconceito, porque muita gente acha por ser uma doença rara, né, a pessoa não consegue fazer mais nada, não consegue fazer uma faculdade, estudar, ter uma vida além da doença, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco quem é você além da epidermólise bulhosa, como é a sua vida além disso, o que você faz. Sim, vocês vão se assustar com o tanto de coisa que eu faço, né? Quem já teve a oportunidade de fuçar um pouquinho as minhas redes sociais, já viu. Eu sou servidora pública federal, já há mais de 10 anos. Sou formada em ciência da computação, então eu sou concursada na área de informática. Como eu já coloquei aqui para vocês, sou palestrante, não só sobre EB, mas sobre acessibilidade e também sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre bem-estar de uma maneira geral, né? Principalmente para mulheres, mas homens também são super bem-vindos. Sou terapeuta integrativa, então hoje eu trabalho com 3 terapias diferentes. Trabalho com a EFT, com a cura crânica, com o Theta Healing. Foram terapias que me ajudaram diretamente, porque apesar da minha doença ser genética, o que acontece? Praticamente todas as doenças, elas têm um componente psicossomático. Então, as doenças autoimunes, isso é muito evidente, que elas têm um componente fortíssimo psicossomático que desencadeou ali a doença autoimune.
Mas mesmo quando a gente fala das doenças genéticas, quando a gente passa por situações de estresse, a gente acaba piorando a nossa saúde. Então, se eu passo por uma situação de estresse, minha alimentação já piora, já começam a sair mais bolhas espontaneamente, se eu estou estressada. Então, eu aprender essa parte das terapias integrativas foi muito importante. E eu percebi que era tão bom para mim que eu comecei a atender outras pessoas. O que mais? Já tem mais de 10 anos que eu sou dançarina. Eu comecei com a do ventre. Depois comecei a estudar bastante a questão das fusões árabes, que é dançar com os passos da dança do ventre, músicas que não são de dança do ventre. Também sou dançarina de Tribal Fusion, que também tem uma questão aí de fusão também bem legal, que a gente consegue colocar outras músicas junto. É algo muito bacana que eu adoro. Já fui medalhista, tenho 2 medalhas de 2º lugar em festival, tanto em apresentação individual, apresentação solo, quanto apresentação em grupo, com as colegas lá da escola de dança. Sou um modelo inclusiva aqui em Brasília. Tem um grupo maravilhoso que chama Fashion Inclusivo. Eu não sei se alguém do Fashion está aqui, mas volta e meia as meninas estão aqui nas lives. E a gente tem um trabalho maravilhoso de desfiles inclusivos. Então, ano passado eu fiz o meu primeiro desfile, depois de muitos meses de ensaio. E é algo incrível desfilar. Também sou modelo de maquiagem, já fiz alguns trabalhos nesse sentido. E deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Sou escritora também. Sou escritora. No começo desse ano foi lançado uma coleção linda chamada Lacunas, que nós reunimos 13 autores, todos pessoas com deficiência, e publicamos esse livro. Quem tiver interesse é só entrar em contato pelas redes sociais. Quem quiser conhecer as terapias também, deixa eu aproveitar para fazer minha propaganda. Né? E a gente já está aí em fase de lacunas, que ano que vem a gente sabe que as coisas vão ficar mais tranquilas, então a gente vai conseguir fazer nosso lançamento aí pelo começo do ano, fevereiro, março, alguma coisa assim. E deixa eu ver, com relação à EB, eu sou colaboradora na Débora Internacional, que é a Associação Internacional de EB. Então, eu participo da criação de guias, de protocolos internacionais. Já tem alguns publicados, participei como revisora. E tem mais de 5 que estão em produção agora. Tinham para ser publicados esse ano, mas infelizmente não deu tempo de alguns serem publicados, com toda essa questão da pandemia, enfim. Então, é muita coisa que eu produzo. E eu estou sempre produzindo o tempo. Me priva de algumas coisas. E que tem rotinas complicadas. A minha rotina de banho é algo que dura 2 horas, 2h30 do dia. Eu vou fazer uma refeição, um almoço, um jantar, enquanto a maioria das pessoas consegue fazer uma refeição dessas em 15, 20 minutos, eu demoro 1 hora. Porque eu tenho dificuldade de deglutição. Eu tenho que mastigar muito bem para eu não causar uma lesão em mim. Então, tem muitas coisas no meu dia a dia que me incomodam, né? Que a EB incomoda. Então, se eu ficar parada em casa, sem estudar, sem trabalhar, sem fazer nada, olhando para o teto, olhando para as redes sociais, eu vou me sentir péssima. Então,
por isso que eu faço todas essas coisas, né? E eu acho que consigo deixar uma ótima contribuição para o mundo dessa forma. Perfeito, Ana. Eu acho que só tinha uma pergunta da Milena, mas eu acho que você já falou que era sobre as terapias integrativas, né? É que a gente só tem mais 5 minutos de live. Se quiser só complementar mais um pouco sobre essas terapias. Sim, esse é um assunto que eu e a Milena, professora maravilhosa, a gente conversa muito, desde o dia que a gente se conheceu mesmo, assim, de sentar para conversar, a gente conversa muito sobre esse assunto e a gente conversa muito pelo WhatsApp sobre isso. E o conhecimento sobre as terapias integrativas foi muito importante na minha vida. Por quê? A medicina hoje em dia, a área da saúde convencional, ela não consegue abarcar todas as situações que eu passo, porque é uma doença que não tem cura. Então, o que a gente tem que buscar quando a gente tem uma doença que não tem cura? A gente tem que buscar qualidade de vida. E as terapias integrativas, elas me trouxeram qualidade de vida. Então, a partir do momento que a gente está com o emocional equilibrado, o físico vai se equilibrar. A gente vai ter uma melhor saúde física quando a gente tem uma melhor saúde emocional. Se a saúde emocional desanda, a saúde física vai desandar. Então, quando eu tive contato, eu medito desde criança. Então, não foi nada tão absurdo para mim. Mas já adulta, com mais tempo e com internet, tudo isso, que eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto e eu vi o quanto que isso traria de qualidade de vida para mim. E hoje em dia, por exemplo, eu vou terminar aqui com vocês e eu vou para uma aula de cosméticos naturais, feitos com óleos essenciais. Então, a aromaterapia também, embora eu não tenha feito nenhum curso formal de aromaterapia, mas eu faço também o uso próprio e me ajuda muito em diversos aspectos emocionais e até físicos também. Porque, por exemplo, o nosso organismo vai criando resistência a pomadas com antibióticos. Então, tem certos antibióticos, tem certas pomadas que, para mim, se eu tomar um copo d'água, se eu botar água em cima, vai fazer mais efeito do que usar aquela pomada, entendeu? O corpo vai se acostumando, principalmente porque eu sou uma pessoa adulta, já usei muita coisa. E aí, hoje, eu já tenho buscado essa questão mais natural e os remédios da farmácia já não estão mais fazendo o efeito que eles deveriam fazer, porque meus micro-organismos já se acostumaram com eles. Então, eu acho que a gente tem que ter a mente aberta também para a gente perceber o quanto que as terapias integrativas, elas são maravilhosas e contribuem para o nosso bem-estar. Elas não substituem o tratamento convencional. Se eu preciso tomar um antibiótico, eu tomo antibiótico. Se a coisa ficou feia, não tem jeito. Mas, se eu puder usar um tratamento com aromaterapia, com as terapias integrativas emocionais para poder melhorar o meu bem-estar, eu vou usar tudo que for possível antes de tomar uma medicação. Entendeu? Uhum. E isso traz muita qualidade de vida pra gente. Né? O meu recado é esse. Quando a gente fala de doença rara, a gente tem que pensar em qualidade de vida. A EB é uma doença que se foca muito nas crianças, porque, infelizmente, muitos vão a novos. E o que nós adultos precisamos é de qualidade de vida na nossa vida. Ai, notificações, adoro! Gratidão, gente! A gente só tem 1 minuto. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Depois, quando terminar a live, tem como... A Ana me ajudou, falou que tem como salvar. E aí, a gente vai postar no Instagram e no YouTube.
da Liga e no YouTube da Ana, né, Ana? Exatamente. Me procurem nas redes sociais, o meu YouTube Ana Carolina Rocha, Ana com 2 N's, né? O meu Instagram tá aqui, vocês me acham com o mesmo nome que tá aqui no Instagram, lá no Facebook também. Gente, Muito gratidão, obrigada, Ana, Júlia, foi pelo incrível. convite. Muito De obrigada. nada, gente. Beijão Beijo. para todo mundo Obrigada e um pela ótimo presença, gente. Tchau, tchau. Tchau.